e o resto fica aí, nas suas posições. É engraçado como o começo parece ser muito fácil. Tá fácil para vocês? Tá pesando? Tá tranquilo. Quando começar a pesar, vocês começam a me falar. Vou falar sua parceira, vou falar pra gente. Mas depois de um tempo começa a cansar. Se caso cansarem, vocês podem estar me falando. Eu falo para a irmã Jennifer. Ou descansar o braço se quiser, mas nessa dinâmica não tem isso. Dê o jeito de vocês de como um pode ajudar o outro. Ou se vocês conseguem segurar a carga sozinho, pode continuar. Já cansaram? Pode continuar. Não cansaram ainda não, vocês? Ainda não? Então pronto. Se a gente quiser cantar um louvor também, vocês continuarem com o braço aí, tá de boa, né? Não sei se vocês estão dizendo que não está cansado. Não dobrem os braços. Deixem os braços esticados. Não estão cansando ainda, né? Cansou do pastor? Vixe, o pastor começou a cansar. Deixa o pastor aí. Cansaram, irmãs? Já cansaram? Na vida também é assim. Tem pesos que ninguém vê. Tem gente que aprende a sofrer calado. O pastor já disse logo, né? Já pensou. Mas o Senhor, pastor, aguenta mais um pouquinho? Não aguenta mais não? Amém. E aí? Como o Senhor vai fazer para diminuir o peso? E às vezes pensamos que precisamos suportar tudo sozinhos. E é bom dividir o fardo com o outro, né? Isso se torna mais leve, a gente consegue andar mais um pouquinho. Sei. Eu sei que vocês têm Vocês que sabem. Não vale trocar. Não vale trocar. Não vale trocar. O braço continua Vocês veem aí como é que vocês se ajudam, se quiserem se ajudar, com o braço lá em cima esticado. Não podem dobrar os braços. Agora, com o seu parceiro ajudando, ficou mais leve? Dá para suportar? Mais um pouquinho. Estiquem o braço. Não Qual dobrem. é a sua dificuldade nesse momento? Quer dizer, agora esse pegou o apoio melhor. Porque até então estava ainda pesado. Mas dá para segurar? Dá. Pronto, se tornou um pouquinho mais fácil, não é isso? Cadê o filho do pastor, se quiser também ajudar, se caso você quiser? Não quer não? E aí? Tô cansando já. Tá cansando? Mas o fardo está quase todo na mão dela e você já está cansando? E aí, pastor, com mais uma ajuda, facilitou? Agora eu vou até de manhã aqui. Vai até de manhã. E as irmãs aí, vai até de manhã, Michele, será? Coloquem aí para elas falarem. Você quer me ajudar? Samuel, quer ajudar sua mãe, Samuel? Thelma, quer ajudar a irmã Graça? Pronto. Vem! Vem, aleluia! Às vezes observe a relação. Quando alguém demonstra cansaço e tenta ajuda. Aleluia! Ficou bem mais fácil, não foi com ajuda? Se algum dos obreiros também quiser ajudar, até então, afinal, somos todos uma família, não é isso? Aleluia! Ficou melhor? E aí, gente, tá mais fácil de carregar, ficou mais leve. Ficou mais leve. E aí, pastor? Tá tranquilo? Glória. Mais alguém quer ajudar? E vocês viram que começaram só com 2 pessoas. Depois foi entrando mais uma, mais uma, mais uma. E as coisas começaram a ficar mais leves. E é assim, quando dividimos o nosso problema com nossos irmãos, as coisas acabam ficando mais leves. A gente consegue levar a vida. Vai pesar? Vai, mas com ajuda. Podem se sentar, vou estar lendo o versículo para vocês, que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz: Depois vocês se
quiser ler e meditar um pouquinho esse versículo em casa. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprires a lei de Cristo. Vocês entenderam um pouquinho dessa dinâmica? Você entendeu que quando a gente compartilha o fardo com o nosso parceiro, com o nosso irmão do lado, se torna um pouco mais fácil, não que seja totalmente fácil, mas que a gente conseguimos andar um pouquinho mais, a gente consegue caminhar um pouquinho mais. Quando a gente dividimos a nossa carga, e esse intuito dessa dinâmica foi que, nessa dinâmica do copo com água, aprendemos uma verdade profunda. Quando apenas uma pessoa carrega sozinha o peso das responsabilidades, com o tempo o cansaço chega, como a irmã Graça começou a cansar, o braço dói e a força parece faltar. Assim também em nossa vida, nenhum lar foi feito para que um somente suporte todas as cargas, preocupações, aflições. Por isso é importante a gente dividir os nossos cargos com a nossa família, com o marido, com a esposa, porque se torna um pouco mais leve. Quando a esposa ajuda a esposa, ou vice-versa. Quando o filho coopera com a mãe ou com o pai, e a filha caminha junto com sua mãe, o peso se torna mais leve. E o que parecia ser insuportável sozinho, torna-se possível quando a união, parceria, concordância. Deus criou a família para ser um lugar de apoio, não de sobrecarga individual. Cada membro tem um papel importante. E quando um ajuda o outro, todos permanecem mais fortes. Vocês viram que quando começou a chegar ajuda, as coisas começaram a ficar mais leves. Vocês conseguiram levar, o pastor disse aqui que levaria até de manhã. Então você não vai ser uma pessoa fraca se você pedir ajuda. Somos um só corpo e a igreja também é a sua família. Por isso que a gente falou, se vocês quisessem ajudar o irmão ou a irmã que estava segurando um copo, vocês poderiam ajudar sim, porque somos irmãos em Cristo Jesus, somos uma família. E como eu sempre falo, quando um braço está cansado, tem o outro lá para sustentar. Nós isso somos um corpo, uma família, e é bom a gente andar sempre em união, em concordância, que a gente suporta assim o cargo, o fardo, quando a gente dividimos. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica, uma dinâmica reflexiva para todos nós. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus!